Graça e paz, queridos irmãos, irmãs. Mais uma vez o Senhor nos oferece esse tempo precioso de estarmos aos seus pés para procurarmos conhecê-lo com sua graça e misericórdia. Vamos abrir a palavra do Senhor, do livro de Abacuque, nós vamos ao capítulo 2. Que nos diz assim: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Versículo 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Pai, no nome de Jesus Cristo, mais uma vez nos curvamos diante do Senhor, contamos com a Tua graça, com o ministério do Teu Espírito, para que o Senhor abra os olhos do nosso coração, possamos ver, além das letras santas, o Espírito da Tua Palavra, possamos conhecer Teu coração, Teu propósito ao falar conosco no livro de Abacuque, nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós nos assentamos como criancinhas dependentes do alimento da sua mãe e da condução do seu pai. Ajuda-nos, Senhor. Venha nos pastorear como ovelhas do teu rebanho. Nós pedimos para que o teu nome seja glorificado, sendo conhecido, e possamos, ó Deus, ser encabeçados pelo seu Filho, governados por ele, e sermos um povo que responda às demandas do Senhor para esse tempo do fim também, assim como foi Abacuque e assim como foram os teus servos naquele tempo. Em nome de Jesus nós oramos para a tua glória. Amém. Chegamos ao capítulo 2, depois que Abacuque, assombrado, preocupado, em certa parte ansioso, vendo todo aquele declínio na comunidade de Israel, do povo de Deus, e como se Deus estivesse ausente. E ao mesmo tempo está prosperando a impiedade, os líderes trocando ou burlando as leis em benefício próprio, o povo se corrompendo, declínio moral, declínio religioso, e a obra de Deus sendo abandonada. Abacuque viveu também no tempo de Amós e de Jeremias, como nós vimos ontem, e ele conhecia as profecias, provavelmente, de Jeremias. Ele estava alarmado, estava muitíssimamente preocupado, enquanto o povo de Deus estava distraído. Agora ele vai diante de Deus. Ele não está orando para Deus impedir a disciplina sobre o seu povo, mas ele está procurando conhecer o coração de Deus no meio daquilo tudo e o que eles têm que aprender. Ao mesmo tempo, embora ele cresce no fruto do trabalho de Deus, ele não estava entendendo os métodos de Deus. E esse é um problema nosso. Muitas das vezes questionamos a forma de Deus trabalhar. E se as coisas não são do jeito que a gente acredita, daquilo que nós aprendemos, nós temos dificuldade de crer que seja Deus que está trabalhando nos bastidores. Nós precisamos ser um povo guiados pela voz de Deus,
pela soberania de Deus e não pelos métodos de Deus. Porque muitas das vezes ele muda os seus métodos. Seus métodos, embora sejam deles, eles não são as normas da obra de Deus, não são os mandamentos, eles são ferramentas, eles são instrumentos. Você deve se lembrar que uma vez Pedro estava no terraço, na casa de Simão Curtidor, ele viu um lençol vindo do céu, os céus se abriram, e aquele lençol amarrado, vindo em 4 pontas, suspenso, cheio de animais e répteis, animais imundos, e o Senhor falou algo com ele: Pedro, mata e come. Você lembra o que Pedro falou para o Senhor? Não, Senhor, porque eu nunca comi coisa comum ou imunda. Isso se repetiu por 3 vezes. A voz, Pedro sabia que era de Deus, mas aquele método era muito estranho, porque Pedro aprendeu desde pequeno que não poderia comer aqueles tipos de animais. E o Senhor estava trabalhando com Pedro como um apóstolo que tinha as chaves do reino, que ele precisava ser alguém guiado pela voz de Deus, porque as circunstâncias vão mudar. Quase sempre elas mudam. Embora Deus tenha os seus princípios e a sua palavra seja única, mas a forma de Deus mudar, se nós formos sistemáticos, nós nos tornaremos um odre velho que não pode conter o vinho novo. Esse odre vai romper e vai cair no chão e se perde tanto o vinho quanto o odre. Ao longo da história da igreja de 2000 anos, quantos ficaram para trás? Porque Deus avançou em algo que o homem perdeu o controle. E a tendência do homem é querer controlar a obra de Deus. E a história está cheia de lições para nós. Como dizia Hernandes Dias Lopes, ou a história será a nossa coveira, ou ela será a nossa mentora. Ou nós aprenderemos as lições que temos que aprender com a história, ou nós repetiremos os erros que aconteceram na história. Nesse tempo que Abacuque viu toda essa situação, ele realmente ficou assombrado. Agora ele vai diante de Deus fazer perguntas e Deus responde: eu estou para fazer uma obra no meio de vocês de tal maneira que se alguém contar, vocês não vão crer. Porque o método de Deus trabalhar era estranho. O povo estava enganado com uma falsa paz, com falsa profecia e prosperidade. Eles acreditaram, infelizmente, já naquela época, na teologia da prosperidade, como se o propósito de Deus fosse fazer bem ao homem a qualquer custo. O homem é o centro da obra de Deus e Deus é apenas um servo. Quando o propósito de Deus estava sendo abandonado, ele teve que mudar o método de trabalhar. E agora ele vai permitir os caldeus virem e afrontar Jerusalém, para que o povo fosse levado cativo, inclusive, e depois Deus reavivasse o seu povo. Então Abacuque entende agora o que Deus iria fazer, mas ele diz: muitos não vão acreditar no que Deus vai fazer. E na verdade eles rejeitaram os profetas, o povo de Deus. Eles não seguiam a Deus, eles seguiam a vaidade do seu coração. Depois que Abacuque compreende essa visão de maneira clara, o que Abacuque faz? Ele não se assenta passivamente para esperar a tragédia vir sobre o povo de Deus. Não. Ele vai fazer como Daniel fez. Ele vai entrar diante de Deus em intercessão. Foi assim com Ezequiel, foi assim com Isaías, foi assim com os grandes homens que entraram no conselho de Deus e conheceram o coração de Deus. Eles não se tornaram passivos. Eles não eram fatalistas. Eles também não criam naquele escapismo. Embora seja verdade que Deus conta com o remanescente, mas eles não aguardavam o escape daquele dia. Eles aguardavam, de fato, cooperar com Deus, com o que Deus tivesse para fazer naquele tempo. Então, Abacuque, ele entra num espírito de tomar posição diante de Deus. Quando as coisas saem do controle, quando encontramos o mal prevalecendo, quando as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, como dizia Isaías, é hora de irmos para a torre de vigília. Na verdade, sempre deveremos estar aí, como intercessores diante de Deus. Há um ministério mais alto, o ministério da intercessão corporativa, coletiva da igreja, para entrar no conselho de Deus e cooperar com o que Deus quer fazer em nosso tempo. Existe um livro muito interessante do Dr. Lloyd Jones,
que é intitulado Uma Nação sob a Ira de Deus. Uma nação sob a ira de Deus. Ele está comentando no livro de Isaías. E ele conseguiu colocar isso com muita maestria, o juízo de Deus sobre o povo de Deus, quando o povo de Deus se torna um povo obstinado. Agora aqui está Abacuque: sobre a minha guarda estarei, sob a torre de vigia me colocarei. Eu vou ficar na fortaleza e vigiar para ver o que o meu Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele tem certeza que Deus vai responder e, ao mesmo tempo, ele tem certeza de que ele estava se queixando, como um filho que não está entendendo porque o pai está mudando as coisas ou aplicando disciplina. Ele pega esse contexto de torre de vigia daquilo que Deus fala no livro de Ezequiel, que deveriam haver atalaias sobre as muralhas de Jerusalém, para que quando viesse o mal, o atalaia poderia alertar o povo de Deus, porque se sangue fosse derramado e o atalaia não tivesse avisado, Deus ia requerer esse sangue das mãos do atalaia. Então essa é a missão de um intercessor e essa é a missão de um profeta. Isaías falou no capítulo 62, sobre os teus muros, Deus falando, pus atalaias, pus sentinelas, eles não vão se calar diante de mim de dia nem de noite, até que Deus tenha restabelecido a sorte de Jerusalém. Deus sempre quer levantar homens e mulheres, pessoas que entendam que a sua maior missão nessa terra é conhecer a Deus e colaborar com Deus. Mas para conhecer a Deus e colaborar com Ele, temos que mudar a rota da nossa vida. Não podemos andar na mesma onda desenfreada da multidão, ainda que seja a multidão do povo de Deus. É necessário entrar no secreto da comunhão com Deus e ali procurar ouvir a Deus em sua palavra. Aqui está Abacuque. Ele tinha uma torre de vigia, ele tinha um lugar que ele praticava como Jesus, que deixava a multidão e ia para o deserto. Deixava a multidão e ia para o lugar de solitude, aonde ele estaria sozinho com o Senhor. E muitas das vezes, para fazer isso, nosso Senhor se levantou de madrugada. Seus discípulos iam procurar e não achavam o Senhor. Onde ele estava? Ele estava no lugar secreto da oração. Ele estava na vigia, ele estava vigiando, ele estava na sua fortaleza, onde o inimigo não poderia penetrar os seus pensamentos, seu coração e mudar o curso da sua vida naquele dia de missão. Ele estava vigiando e diz Abacuque, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ah, irmãos, provavelmente a coisa mais difícil para o Filho de Deus seja o silêncio de Deus, um senso do abandono da sua presença. Às vezes estamos tão intoxicados com alimento que estão apagando o Espírito Santo, que não temos mais essa busca de ouvir a voz de Deus. Mas deveríamos procurar ouvir a voz de Deus, conhecer o Senhor por meio da oração e da palavra. Quando Abacuque, no capítulo 1, ele está olhando a situação de degradação do povo, como que os ímpios prosperavam, como que a lei era burlada, como que os guias eram cegos, Abacuque fica transtornado, até que ele escuta a voz de Deus, e Deus responde para ele o que estava acontecendo e o que Deus faria. Isso nos lembra a experiência de Asaf, no Salmo 73. Olhem comigo, por favor, rapidamente, porque foi uma experiência muito similar, e eu receio que no tempo que nós estamos vivendo, a maioria do povo de Deus está olhando para o lado errado. E porque está olhando para o lado errado, eles estão mais no espírito de medo, de ansiedade, de depressão, crendo mais nas desgraças do que nas intervenções de Deus. Salmo 73, Asaf vai dizer, de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, porque faltou pouco para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus.
Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. E ele segue dizendo todas essas, vamos dizer, atribuições aos ímpios, e parece que Deus está poupando eles da disciplina. Eles estão se deliciando no pecado, afrontando o Deus da justiça soberano, e ainda assim eles estão prosperando. Será que vale a pena se consagrar a Deus? Será que vale a pena acordar cedo e ter um devocional com Deus? Vale a pena jejuar? Vale a pena fugir da pornografia, da prostituição, da libertinagem, da imoralidade? Será que vale a pena servir a Deus com todo o nosso tempo? Por que os ímpios prosperam, enquanto nós, com sofrimento, ganhamos o nosso pão? Será que vale a pena? Essas coisas começaram a subir no coração de Asaf, porque ele estava vendo a prosperidade do ímpio. Até o tempo, chegamos ao versículo 16. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Presta atenção. Se você começa a olhar para o desenfreamento do mundo e como andam os incrédulos, e refletir comparando com a sua vida, isso é demasiadamente esmagador para você. Você vai perder o sono, você vai perder a motivação, você vai se entristecer, você vai se escandalizar com o Senhor. A pessoa come de tudo, leva uma vida totalmente desregular, está aí vivendo saudável. O outro leva uma vida regrada, disciplinada e às vezes está com problema de saúde. Um filho honra o pai e honra a mãe e as coisas não lhe vão bem às vezes, nem sempre, porque Deus é o Deus da promessa. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e viva por longos anos. Deus cuida da sua palavra. Mas quantas das vezes a anormalidade, a adversidade vem sobre nós? E quando a gente começa a se comparar com o mundo, ficamos perturbados. Aquele que tem a sua empresa, tem dia que é um enigma. Meu Deus, parece que o governo conspira contra nós, mais um imposto. E se você jogar tudo na planilha e pensar direitinho e falar, eu vou fechar, não sei se está valendo a pena. Mas o ímpio, não, trocou de carro de novo. As coisas estão indo muito bem. Não sabemos como eles fazem 100%, algumas coisas sabemos. Mas vale a pena você ser justo no mundo hostil, no mundo jaz do maligno? Asaf estava pensando essas coisas, e só em pensar nisso, ele entrou em trevas. Versículo 17, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Foi isso que aconteceu com Asaf, com Abacuque. Ele entrou no templo de Deus, ele entrou na intimidade do Senhor, agora o Senhor está mostrando qual seria o fim daquele que trilha o seu caminho sem temor a Deus. Viria a disciplina nacional. Então ele diz, versículo 18, tu cercaste, os põe em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. A prosperidade que não promove mordomia cristã é um lugar escorregadio que vai levar você para a destruição. A sedução pela riqueza, pelo dinheiro, pela prosperidade, pelo luxo, para quê? A única coisa que Deus chama de Deus, que o Senhor Jesus chamou de Deus, foi o dinheiro, a riqueza, que ele chama de mamon, é uma potestade. Não podeis servir a mamon, a riqueza e a Deus. O Senhor não está contra a gente ter dinheiro e prosperar e ser rico, se assim ele destinar alguns e abençoar alguns. O problema é quando isso entra no coração e se torna a base, o segredo e o alvo da nossa vida. Mas quando somos mordomos do Senhor, Ele tem prazer em prosperar os seus filhos para que eles se tornem colaboradores da sua obra e ajuntem tesouros no reino por vir. Agora Asaf está entendendo, puxa, isso aqui é um lugar escorregadio.
Isso é um lugar que os faz cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com o sonho, quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Agora ele fala: quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Nos céus o Senhor é o seu tesouro, mas na terra ele te inveja dos ímpios e daqueles que prosperavam. Mas agora ele está dizendo que na terra também, não apenas nos céus, ele nada mais tem além do Senhor. Possuía tudo como se nada tivesse. Ele era um servo e um mordomo do Senhor. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, tu és a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Qual é a sua herança? O que você respira? Qual o teu sonho, a tua expectativa? Vocês estão vendo isso? Que mudança tremenda na vida de Asaf, porque ele entrou na intimidade do Senhor. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Nunca mais ele vai se comparar com o ímpio. Nunca mais vai andar no caminho daquele que não conhece a Deus. Faço do Senhor o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Oh, amados irmãos, queridas irmãs, que texto tremendo para refletirmos em nosso tempo. A nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso socorro é o Senhor. Então você vê que com Abacuque aconteceu a mesma coisa. Quando ele entrou no conselho do Senhor, quando ele entrou na intimidade do Senhor, ele passou a conhecer as coisas na perspectiva do trono de Deus. E agora ele está vendo que mesmo aquela prosperidade que os ímpios tinham, ou aqueles do povo de Deus tinham, na verdade não era sinal de bênção. Aquilo era uma maneira de Deus permitir um laço. Não que a prosperidade tenha um problema em si, mas a motivação com a prosperidade tem um problema em si. A questão de como vamos lidar com as coisas nessa terra. Vamos voltar a Abacuque, porque ele vai nos dizer: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Se o Senhor ter abençoado você, deveria ter por meta cada vez mais você ter tempo livre com Deus. É muito ruim, é muito enganador quando uma pessoa começa a prosperar e um abismo chama outro abismo, agora ele quer ganhar mais e mais e mais e mais e mais e mais, e você vai encontrar no livro de Abacuque que o Senhor condena essa prática de avareza, de ambição. Quando Abacuque entendeu essas coisas, ele não foi trabalhar mais. Ele não foi se distrair mais, já que o tempo está acabando, poxa, eu vou viver o melhor que eu posso nos deleites dessa vida. Não. Abacuque foi ter tempo com Deus. Não simplesmente porque ele era um profeta, mas porque a motivação do seu coração era conhecer a Deus, o que Deus falaria com ele. Quanto tempo nós temos consagrado ao Senhor? Como temos gasto mais e mais o nosso tempo? Quando você tem folga de tempo, o que você faz? Vai ao shopping? Gasta mais o tempo fazendo o que você gosta? Não é problema você ter momentos de contentamento com a sua família, de lazer, desde que isso seja santo na presença do Senhor. Agora, quantas das vezes nós tornamos esse mundo um campo de prazer, de lazer? O A.W. Tozer dizia: esse mundo não é um lugar de uma praça de lazer ou de prazer, mas é um campo de batalha. E quantas vezes estamos distraídos e
ignorando que o juízo está vindo. Quando você lê o livro do Apocalipse, você vê as grandes tragédias que virão no tempo do fim. E é como se essas coisas não fossem verdade. Abacuque entrou na presença do Senhor e ele não se contentou com o que Deus já tinha mostrado para ele. Ele está vendo que o juízo está vindo, mas ele queria algo mais de Deus. Eu quero saber o que Deus vai falar, o que vai acontecer depois disso e o que eu devo fazer. Como eu devo colaborar com Deus. No versículo 2 ele diz: o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. É a primeira menção do outdoor na Bíblia. Deus falaria algo além com Abacuque. E como o povo está muito distraído, ele fala: escreva a visão. Escreva com letras grandes, para que ainda assim as pessoas distraídas possam ler. E quando vier o juízo, elas serão indesculpáveis diante do Senhor, porque serão julgadas, não somente pela postura, posição e os alertas de Abacuque, mas também pela visão que Deus lhe revelou para aquele tempo. Escreva com grandes letras. Você lembra o que Paulo falou aos Gálatas? Vede com que grandes letras vos escrevi. Isso está em Gálatas, capítulo 6, verso 11. Eu sempre acreditei que Paulo escreveu assim, escrevia assim, porque ele tinha problema de conjuntivite crônica, ele tinha graves problemas nos olhos, especialmente quando ele encontrou o Senhor no caminho de Damasco. E segundo a história, de fato, Paulo tinha esse problema e muitos acreditam que esse é o espinho na carne de Paulo. Ele tinha que contar com seus colaboradores para escrever suas cartas. Mas quando você começa a refletir e pensar nessa mensagem de Abacuque, e na verdade nós vamos ver várias passagens do livro de Abacuque que também são mencionadas nos livros do Novo Testamento. Aqueles autores do Novo Testamento eram encharcados da palavra profética do Antigo Testamento. Então Paulo não está falando isso, penso eu, simplesmente porque ele tinha uma deficiência nos olhos, porque ele contava com seus colaboradores para escrever. Mas de fato, Paulo queria, assim como um vigia, uma sentinela que está na sua torre e tem que alertar o seu povo contra o engano, Paulo também está escrevendo com grandes letras e colocando a sua visão, a sua palavra, de maneira tão escancarada no seu ministério da palavra, para que mesmo aqueles mais distraídos possam ler e serem arrebatados como que pelo fogo. Gálatas 6,11. Vejam com que grandes letras escrevi a vocês do próprio punho. Todos que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paulo está inflamado como Abacuque, vendo o mal vindo, assolando, enganando o povo, o juízo de Deus. Ele chega a dizer que sejam malditos aqueles que estão pregando um falso evangelho. E Paulo queria que suas cartas fossem lidas por todos. Por um lado, é verdade que ele tinha deficiência visual, mas ele tinha os seus colaboradores. Por outro lado, ele quer que a sua carta seja lida por todos os santos, e essa era uma prática que a igreja primitiva tinha. Ele queria que as igrejas lessem as cartas uns dos outros. Ele fala aos Colossenses: olha, a carta que eu escrevi para a Laodiceia, vocês leem. E e vocês leiam a carta dela e elas leiam a carta de vocês. Ele queria que as cartas fossem lidas. A igreja em Corinto perdeu uma carta de Paulo. Irmãos, hoje nós temos a Escritura Sagrada. Nunca teve tanto acesso ao conhecimento como agora. Mas, infelizmente, hoje se tornou uma forma de endeusar o conhecimento. E isso tem gerado orgulho. E essa é uma das maiores fraquezas do nosso tempo. Porque o conhecimento incha e o amor edifica. O que Deus quer de nós é que venhamos conhecer o seu Filho com uma verdadeira sabedoria e venhamos conhecer as Escrituras para conhecer a Ele. E também, como Abacuque, está na torre de vigia e procurar ouvir a Deus e colaborar com Deus.
mas um conhecimento que nos aparta da presença de Deus e mantém o nosso ego massageado e orgulhoso. Isso realmente é uma forma de engano. Lemos as Escrituras para encontrar o nosso Senhor e ouvir a sua voz. O Senhor me respondeu, Abacuque 2:2, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida, até por quem possa passar correndo. Você lembra que o capítulo 1, verso 1, começa com visão. Visão que Abacuque viu do fardo que estava no coração de Deus. E ele se levanta como um profeta. Visão espiritual. Quando os céus se abrem e passamos a contemplar Deus no seu trono. Não havendo visão, o povo se corrompe ou se desintegra. Provérbio 29:18. Precisamos orar para que os olhos do nosso coração sejam abertos e possamos ter revelação espiritual. O povo está distraído, a adversidade está vindo, eles estão engordando como aquele animalzinho que é engordado para o dia do juízo, no nosso caso, para o Natal ou final do ano, na nossa cultura. E eles estão engordados. Até que Abacuque entra no conselho do Senhor, agora ele vê a dor do coração de Deus. Então ele passa a dialogar com Deus. Na verdade, essa inquietação do coração de Abacuque, quem colocou foi o Senhor. Muitas das vezes a inquietação que está no nosso coração não é outra coisa, senão Deus nos inquietando, chamando-nos para orar. E nós achamos que é outra coisa e nos distraímos. Mas o Senhor quer conversar conosco. Ele não faz nada nessa terra sem primeiro revelar aos seus servos profetas. Ele quer que nós também venhamos estar na torre de vigília ou nessa posição de orar. Escreva a visão. Aquela visão que Abacuque teve deveria se tornar a visão do povo de Deus, mas para isso é necessário o povo parar de correr, de estar tão agitado com tantas coisas e poder administrar o seu tempo da melhor forma possível para você gastar tempo com Deus. E esse é um chamado para o nosso tempo também. Escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passar correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Não seja imediatista. A obra de Deus, às vezes, para se consumir em determinadas etapas, demora décadas, às vezes mais de 100 anos. E Abacuque, o Senhor está dizendo a ele, espera, se tardar, não desanime, persevere, não pare de interceder. Ela vai se cumprir. Haverá realmente a invasão de Jerusalém. Judá será levado cativo. Joaquim será levado cativo. O povo será destruído. Eles vão como uma árvore que está sendo transportada para a Babilônia. Ela vai ficar ali 70 anos. Esse juízo virá. Mas depois de 70 anos, Deus vai avivar a sua obra. Como Abacuque orou, Senhor, aviva a tua obra. Eu vou avivar, mas o juízo vem primeiro. Espera-o porque ele virá. Ah, irmãos, mas você está vendo? Vocês estão vendo? O povo está correndo. O povo não tem tempo. O povo está distraído. Eu não sei quantos de vocês conhecem um livrinho muito interessante e até cômico, chamado A Patrola de Deus, do Bob Mumford. Era um homem de Deus, mas não tinha tempo para Deus. Era um líder. E Deus chamava ele, ele nunca parou. Até que um dia ele foi atropelado por um trem. Chegou a esse ponto. No carro dele ele foi atropelado. Quando ele acordou, está dentro do hospital, todo enfaixado, com as pernas amarradas para o alto. E ele escutou uma voz bem baixinha, Bob. Ele falou, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Puxa vida. Porque um dia ele estava orando, pedindo para Deus trabalhar na vida dele, e ele viu uma patrola, e ele repreendeu Satanás, repreendeu o diabo, achando que aquela patrola
Patrola é aquele, tipo um trator enorme que vem para limpar o terreno, tirar tudo da frente. Ele achou que era o diabo que estava aparecendo para ele. Ele falou, não, Bob. Sou eu, é a minha patrola. Deus ia enviar uma disciplina na vida dele para ele parar. Porque não ouvia. Oh, irmãos, e quantas das vezes nós somos assim? Às vezes tem que acontecer alguma coisa que nós não imaginamos para Deus atrair a nossa atenção. Espera. Fique firme. Não saia daí. E ele então avança no seu discurso respondendo ao profeta. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por meio da sua fé. Que coisa interessante que Deus agora está falando a Abacuque, uma passagem que representa o cerne de todo o Novo Testamento e que foi a base da reforma por Martim Lutero no século XVI. Vocês se lembram que Lutero foi um profeta, que no meio do tempo escuro de apostasia, ele lendo essa passagem na Bíblia Sagrada, porque ela aparece 3 vezes no Novo Testamento, em Romanos, em Gálatas e em Hebreus, seus olhos foram abertos. E Deus visitou o seu povo no meio das trevas e da escuridão. E ali irrompeu um avivamento tremendo que mudou todo o curso da história do povo de Deus, que nós conhecemos como a Reforma Protestante. Foi por meio dessa passagem. O meu justo viverá pela fé. Em outras palavras, o que Deus fala para Abacuque era tão forte, tão intenso, tão profundo, que teria ecos, ondas da sua obra por todos os tempos até a consumação dos séculos. O justo deveria viver pela fé. No tempo de Abacuque, ele deveria viver pela fé na Babilônia, quando ele foi levado cativo, todo o povo de Deus. Ele deveria viver pela fé quando eles saíssem da Babilônia e, infelizmente, só um remanescente pequeno praticou a fé e saiu da Babilônia, porque muitos deles continuaram presos ainda na Babilônia, porque eles não viveram pela fé e eles, infelizmente, preferiram ficar presos ali. Que coisa terrível! Depois houve um período de 400 anos de silêncio, que nós conhecemos como o silêncio profético ou o tempo dos Macabeus. Até que veio João Batista pregoando a palavra do arrependimento. Então se levantou o nosso Senhor Jesus e ele pela fé desenvolve o seu ministério. E aí nós temos a fé no Evangelho e a fé na obra do Calvário. E aí se levanta Paulo pregando o Evangelho. E o livro de Romanos trata sobre isso. O justo viverá pela fé. O livro de Gálatas trata sobre isso. O livro de Hebreus trata sobre a fé. Uma única frase, capítulo 2, versículo 4. O meu justo viverá pela fé. Um homem que se colocou na torre de oração, um homem que se colocou diante de Deus, em obediência. Deus lhe revelou algo que seria o fundamento da sua obra. O justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também os arrogantes não se contêm. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte, que anuncia que nunca se farta. Então você vê o apetite dos gananciosos, nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. A arrogância de querer dominar sobre o próximo. Então, Deus revela para Abacuque os 5 ais sobre os caldeus. Os ais da disciplina do Senhor que viriam sobre os caldeus. Que coisa terrível seria o julgamento do Senhor sobre esse povo caldeus que não tinha medo do Senhor, não tinha temor da parte de Deus. Eles realmente viviam de uma forma desenfreada. Versículo 6 diz assim: não é fato que todos esses povos
proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria. Eles dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas, será que não se levantarão de repente contra você e os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhes servirá de despojo, visto que você despojou muitas nações. Todos os povos que restaram virão para despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Então você tem o primeiro ai contra a ambição egoísta. É muito interessante que parece, na compreensão de alguns, que Deus não se importa com as nações, Deus não se importa com os povos, mas Deus se importa. Ele realmente está atento a todas as coisas. Se você estudar um pouquinho da história das civilizações, todas aquelas nações que se assenhoraram das outras com violência, com derramamento de sangue, com injustiça desproporcional, um dia eles também sofreram a mesma retaliação. E é isso que Deus está falando para os caldeus. Viriam 5 ais sobre a vida deles. O primeiro ai que nós acabamos de ler é sobre o egoísmo e a ganância. Perdão, agora nós vamos no segundo ai, que é a ganância, do versículo 9 ao 11. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr o seu ninho no lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Será que isso não acontece na nossa nação e em nosso tempo? Aqueles que estão prosperando, tirando do pobre, da viúva e do necessitado, se corrompendo, burlando as leis. Mas nós que somos cristãos, jamais devemos ser conivente com nada disso e nem praticar isso, porque o Senhor está vendo. E um dia o juízo virá. Os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa, ao destruir muitos povos. Você pecou contra a sua própria vida, porque as palavras das paredes clamarão contra você, e as vigas do madeiramento farão eco. Novamente, o Senhor está trazendo grande palavra de julgamento. E aí chegamos no versículo 12 ao 14, o Senhor trazendo advertência contra a exploração do povo, que nos diz assim: ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Novamente Deus está falando. E é interessante que quando você lê o livro de Tiago, um livro cheio de advertência, de exortação e de juízo, Tiago está enviando também uma palavra para aqueles que dominam sobre os seus funcionários, sobre a pessoa simples, sobre aquele que adquire bens ou que são ricos de maneira ilícita. E ele está falando para o povo de Deus. O Senhor espera que haja senso de justiça. É um livro cheio de advertência. Então nós temos um outro ai que é contra a embriaguez e a violência, do versículos 15 ao 17. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor e o que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Aqui na nossa geração é chamado tipo um boa noite Cinderela, que se dá um pozinho na bebida e a pessoa não sabe o que aconteceu, mas depois acorda nu e violentada ou violentado. Já naquela época, os príncipes, os homens de negócio, os reis, os líderes do povo de Deus também, numa mesa de negócio, eles praticavam essas coisas. Eles faziam de tudo para deixar as pessoas embriagadas com o melhor vinho, para se aproveitar das pessoas e também explorar a vida sexual de maneira ilícita. O Senhor está dizendo que está vendo isso. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra, beba você também
e mostre a sua incircuncisão. Ainda que alguns tinham a vaidade de dizer que eles eram circuncidados à semelhança de Abraão e da liderança de Moisés com o povo do pacto, Deus está dizendo, embaixo das suas roupas você é um incircunciso. E no nosso tempo, a circuncisão é do coração, tirando a carne e vivendo uma vida no Espírito. Por mais que venhamos viver uma vida de aparência, o Senhor está vendo, de fato, o que está embaixo da nossa roupagem de religiosidade, até que ponto o nosso coração é circuncidado diante do Senhor. O final do Evangelho de Marcos mostra um caso muito intrigante. Um jovem seguia os discípulos e o Senhor de longe, lá em Getsêmani. E quando o Senhor foi ser apanhado para levar o vitupério, seus discípulos saem correndo. E os soldados, aqueles que vieram prender Jesus, veem um jovem escondido atrás da árvore. E ele está envolvido no lençol. E eles pegam esse jovem pelo lençol. E quando puxa, o jovem estava nu. E ele sai correndo. Todos subentendem que esse jovem seja Marcos. Quem mais poderia contar esse detalhe? Marcos era aquele filho de Maria, aonde Jesus partiu o pão naquela ceia, numa casa, num cenáculo mobiliado. Se tornou considerado sobrinho de Pedro, redigiu o Evangelho de Marcos, depois se tornou um colaborador de Barnabé e um colaborador de Paulo. Mas ele seguiu o Senhor com as suas vestes no lençol, à noite, mas por baixo ele estava nu. E o Senhor fala à igreja em Laodiceia, que deveria comprar vestes brancas, para que ninguém veja a sua nudez e você tenha vergonha. No capítulo 5 de 2 Coríntios, Paulo fala, se formos revestidos com a nossa habitação do céu, se de fato não estivermos nus enquanto estivermos servindo o Senhor, ou seja, com uma vida de aparência, embriagados com o vinho da religiosidade, confessando conhecimento e erudição, mas sem piedade, quebrantamento e santidade. Deus pune não apenas o ímpio, mas também aqueles que dizem servir a Deus e levam a vida de engano. Então, no versículo 17, porque a violência contra o Líbano cairá sobre você, e você ficará apavorado por ter destruído os animais, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os moradores. Deus traria juízos terríveis contra os caldeus, mas também está falando com o seu povo. Irmãos, Deus estava preocupado até com os animais. Ele cuida dos animais. Nada está absolutamente longe dos seus olhos. E que haja também temor no nosso coração. Por fim, chegamos aos versículos 18 ao 20, que Deus está enviando juízo contra a idolatria. Para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras? Para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorde, e a pedra muda, levanta-te. Pode o ídolo ensinar? Esse que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Juízo contra a idolatria. Mas isso foi para os caldeus. Não, isso é para nós também. Em 1 João, no capítulo 5, ele vai terminar a sua carta dizendo, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E ele vai dizer que, Paulo diz que a avareza é um pecado de idolatria. Então, irmãos, de alguma forma, tudo aquilo que toma o primeiro lugar no nosso coração é um ídolo. Seja o nosso casamento, nossos bens, nossos filhos, nosso animal, nosso neto. Graças a Deus por tudo que Ele nos deu. Mas nada pode ter a prioridade, a centralidade em nossa vida. Quantas vezes seguimos homens e não Deus? Quantas vezes temos prioridades de ministério, como aconteceu com os coríntios?
Quantas vezes temos seduções por tantas coisas? E o Senhor fala para nós, não. Ele quer o lugar central em nossa vida. Uma vez, em Minas Gerais, faleceu um garotinho lindo. E os pais, no velório, falaram claramente: nós estamos profundamente tristes, em outras palavras, né? Mas nós entendemos hoje uma coisa, que o nosso tesouro se tornou o nosso filho e o nosso coração estava preso nele. Como Deus quer que o nosso tesouro seja Ele, levou o nosso filho para o céu. E agora Ele conseguiu levar o nosso coração para os céus, porque nós estamos amando o Senhor. E eles entenderam de que aquilo, de maneira estranha, também foi um livramento disciplinar de Deus do pecado da idolatria, porque eles estavam se desviando do Senhor. Depois Deus lhes deu um outro filho. Irmãos, quantas coisas tomam o primeiro lugar de nossa vida? Quantos hoje não servem o Senhor? Falam que não tem tempo. Quantas mulheres não cultivam tempo de qualidade com seus maridos? Quantos servos de Deus servem a Deus sem a sua esposa, ou a sua esposa está abandonada pelo seu marido que tanto trabalha e não consegue ter um tempo de qualidade, ou em família, ou entre os filhos? Quantas vezes a obra de Deus é colocada de lado, porque nós estamos absorvidos com os cuidados dessa vida. E depois, Senhor, e eu tenho visto isso de vários irmãos, meu marido partiu, irmãs, né? Eu perdi tanto tempo cuidando da casa, cuidando disso, daquilo outro, e eu desperdicei tantas coisas. Alguns trabalharam tanto, juntaram dinheiro, e agora estão gastando dinheiro para cuidar da saúde, porque não cuidaram da saúde, e não pode servir o Senhor. Irmãos e irmãs, quantas vezes o nosso coração ele é seduzido pelas coisas dessa terra. Terminando esse capítulo, vamos falar de 3 glórias desse capítulo em relação ao Senhor. Em primeiro lugar, o capítulo 2, o versículo 4, aonde o Senhor fala por meio de Abacuque, especialmente o final do versículo 4, que vai nos dizer o seguinte: mas o meu justo viverá por sua fé. Então aqui nós temos a glória da graça de Deus, que apesar de todo juízo, toda disciplina, tudo que o povo ia fazer, Deus colocou ali a fé, que o povo poderia se agarrar, conhecer o Senhor e alcançar o livramento no meio da disciplina. Em segundo lugar, a segunda glória está no versículo 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que coisa maravilhosa, porque quando você lê o livro de Daniel, o capítulo 2, ele vai dizer: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. É Ele que muda os tempos, é Ele que muda as estações, é Ele que remove reis e estabelece reis. E toda a terra está se enchendo do conhecimento da glória de Deus lá no cativeiro babilônico. Quando Nabucodonosor clama com orgulho: não é essa a grande cidade da Babilônia, esse grande jardim que eu construí para a minha glória? E ele é ferido pela mão de Deus. Ele vai pastar num jardim como os animais, até que ele reconhecesse que o Senhor da glória governa o universo. Um dia ele é curado e ele confessa isso no capítulo 4 de Daniel. Ele reconhece que é o Senhor que enriquece, que prospera e que muda os reis. Então você chega no início do livro de Esdras e o final de 2 Crônicas, você vai encontrar Ciro. Eu não sei se vocês se lembram claramente das palavras de Ciro, mas nós vamos ver rapidamente se cumprir essa palavra que Deus fala para Abacuque, que toda a terra seria cheio da glória do conhecimento de Deus. Que coisa maravilhosa, se cumprindo também a profecia de Abacuque. O livro de Esdras, o capítulo 1, depois de 2 Crônicas, finalzinho de Crônicas, diz assim:
no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, que acabou suplantando e governando acima de Babilônia. Babilônia triunfou sobre o Egito e sobre a Síria, mas ele também se orgulhou e foi acima do que Deus colocou para ele, e agora a Pérsia tomou o seu lugar. O rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, contemporâneo de Abacuque. O Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém que fica em Judá. E aí ele começa a dar as orientações que aqueles que eram dentre o povo do Senhor, que tinham seu coração para ele, estavam livres para sair do cativeiro e voltar para Jerusalém. E aqui está cumprindo a oração de Abacuque: Senhor, aviva a tua obra. Como a terra está se enchendo do conhecimento, Deus mudou os reinos, Deus abateu o soberbo e levantou um outro rei, o rei da Pérsia, que no começo nem sequer ele conhecia o Senhor. Ele não é dentre o povo de Deus, os hebreus. Mas sabe o que aconteceu? Havia homens da palavra dentro do cativeiro babilônico, como Daniel e depois como Esdras. E certamente chegou a Ciro, rei da Pérsia, uma profecia no capítulo 44 e 45 de Isaías. Que direi eu de Ciro? Ele é meu servo, ele é meu pastor, e ele vai edificar uma casa para mim em Jerusalém. Cerca de 200 anos antes de Ciro, Deus profetizou sobre Ciro. E agora Ciro teve os seus olhos abertos. E ele cumpre essa palavra do Senhor pelo profeta Isaías. E por meio disso, toda a terra está se enchendo do conhecimento do Senhor. E aqui nós temos os cumprimentos das profecias de Abacuque. Oh, amados irmãos, que coisa maravilhosa! E não somente por meio disso, mas quando você lê o profeta Ageu e o profeta Zacarias, você vai encontrar que esses homens, como Esdras, como Neemias, como Ageu, como Zacarias, seus colaboradores, eles eram homens representativos. É assim que está na profecia sagrada. E eles representavam uma obra que Deus ia fazer no tempo futuro. Porque o seu povo saiu de Babilônia e voltou para Jerusalém. A primeira coisa que eles restauram é o altar. Em segundo lugar, os fundamentos. Depois edifica a casa. E por fim, as muralhas no tempo de Neemias. Quando você faz um paralelo disso com a reforma protestante, você vai encontrar que como Deus despertou o espírito do seu povo, despertou Lutero. Lutero foi um profeta como Abacuque. E agora está chamando o povo de Deus de volta. E ele restaura o altar e fundamento da casa do Senhor. O justo viverá pela fé. E junto com Lutero vem Calvino. E depois vem os pais da espiritualidade, como Madame Guyon, Fenelon e tantos outros. E depois você tem os reformadores. E aí você tem os puritanos. Depois você tem os avivamentos no século XVII e XVIII. Depois você tem a restauração do ministério da palavra no século XIX. E ondas de avivamentos ao longo desses séculos, até chegarmos ao século XX. Lembre-se, na época de Esdras, primeiro o altar, depois o fundamento, depois a casa e, por fim, os muros e os utensílios da casa sempre servindo desde o começo. Quando você pega o aviva a tua obra ao longo dos anos, como Abacuque está orando, você vai vendo avivamentos na história da igreja. E vão se cumprir exatamente conforme a oração de Abacuque e a restauração do povo de Deus saindo de Babilônia, restaurando o testemunho do Senhor em Jerusalém. Com Lutero, os alicerces. Com os que vieram posteriormente a ele, a casa. Depois você tem escriba chamado Esdras, no capítulo 7 de Esdras, que vem restaurar o ministério da palavra. E aí você tem os grandes homens do ministério da palavra que o Senhor levantou depois desses grandes avivamentos. Agora você tem a glória dessa restauração no livro de Neemias.
E isso vai se comparar com o que Deus está fazendo em nosso tempo antes da volta do Senhor. Você lembra que a muralha de Jerusalém foi restaurada no capítulo 3 de Neemias. Lá você tem 10 portas. Temos uma mensagem no nosso canal, voltando para ele, voltando a Cristo. Precisando almoçar já. E lá você tem o significado de cada uma dessas 10 portas numa aplicação para o nosso tempo. Primeiro é a porta da ovelha, isso está falando da restauração do senhorio da pessoa do Senhor, que foi ocultada por meio do catolicismo romano e o desvio também do povo de Deus. A porta da ovelha, a base da comunhão, a base da salvação. Depois você tem a porta do peixe. E aí você vai vendo cada porta daquela o seu significado. Isso aconteceu na época de Neemias. Irmãos, e está se cumprindo tudo que está aqui nas profecias do Antigo Testamento e como elas se complementam uma com as outras. Claro, isso seria uma outra conferência. E então temos a terceira glória nesse capítulo 2 de Abacuque, que é o versículo 20, que nos diz assim: o Senhor, porém, está no seu trono, no seu templo, cale-se diante dele toda a terra. E isso está falando da glória, da soberania do Senhor. O versículo 4, a glória da graça, a glória da fé. O versículo 14, a glória do conhecimento do Senhor, que vai enchendo toda a terra. O versículo 20, a glória da soberania do Senhor. Cale-se toda a terra, porque o Senhor está no seu trono. É Ele que faz todas as coisas. Nós estamos num tempo muito difícil, como também similar ao tempo de Abacuque. O Senhor nos chama para essa torre de vigília, estarmos diante do Senhor. O Senhor nos chama para conhecer a visão do seu propósito de maneira muito clara. O Senhor nos chama para não ser aquele povo correndo, que tem que gritar para Ele ler. Ele espera devoção e entrega total. O Senhor espera que possamos conhecê-lo, espera que venhamos exercitar fé e confiar na sua soberania e ser esse povo que tem visão profética das coisas que vão acontecer nesse tempo, para que possamos colaborar com Ele. Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que somos nós diante do Senhor, mas nós pedimos ao Senhor, livra-nos desses juízos que caíram e cairão sobre todos aqueles que levam uma vida em afronta ao Senhor. Nós queremos ser um povo consagrado e afinado com o Teu propósito e darmos o melhor para Ti. Senhor, o Senhor tem nos dado saúde, tem nos dado vida. Ajuda-nos que a nossa vida esteja completamente alinhada com o Teu propósito, que não sejamos esse povo distraído. Deus, fala conosco também, cada vez mais de maneira clara, que possamos ter os olhos abertos. Nos ensine, Senhor, a esperar em Ti todos os dias e que o que o Senhor tem a fazer nesse tempo, nós também possamos compreender e colaborar com o Senhor. Que o Senhor abençoe a Sua palavra para que ela produza muitos frutos. Abençoe o restante desse dia e tudo o que tivermos que fazer daqui para frente. Oramos e Te agradecemos em nome de Jesus para a Tua glória. Amém.